Gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, por se fazer presente aqui conosco em mais uma live, através do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo por trazer cada um de vocês, ovelhas abençoadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muitíssimo bem-vindas com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam com todas nós. Gratidão pela presença de cada uma de vocês. Não se esqueçam, curta a nossa live, dê o seu joinha, se inscrevam ou nos sigam para estar recebendo orações, além das realizadas durante toda a nossa live aqui na nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Vocês vão continuar recebendo orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. E uma vez por semana, diretamente de cima do monte, também por ele. E de madrugada. Eu me chamo Fátima Abençoada e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Em letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós trabalharmos com essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus, o Cristo. Leiam na Bíblia Sagrada, nos livros de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e João, capítulo 15, versículo 15. E vejam os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Minha missão é de uma tribo, de um rebanho das 100 ovelhas do Senhor Jesus, o Cristo, e de ministrar 12 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 100 rebanhos de ovelhas do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que sempre fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que sempre houveram sorteios, nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco no versículo 8 ao 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da Sabedoria, que é o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E temos um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, escolhendo um número de 1 a 100. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do nosso Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante toda a nossa live, de segunda a segunda, a partir das 8h12. Você estará recebendo orações também todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, também de madrugada. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta estar nos seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro das 100 ovelhas. E diga qual número de rebanho de 1 a 100 você faz parte.
Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e que o reino dividido não prospera. Leiam e meditem no livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, e você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E esse é apenas um dos mais de 100 desafios, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo, agora neste momento no @as_sem-ovelhas, podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde essa pessoa estiver, e sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores, ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar e dizimar nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25, 30 a 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas, capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, Romanos, capítulo 15, versículo 16 a 18 e Provérbios, capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar e dizimar na descrição da live. Em outras redes sociais, vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras, muitas consignações, muitos cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais. Para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. Glórias e aleluias. E para vocês, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco e guardando todos os comprovantes, independente do valor. Seja R$1, seja 1 bilhão, não importa o valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir
as autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Louvado seja e engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início então às nossas orações, lembrando que para continuar recebendo orações após essa live, todos os inscritos, todos os seguidores, ofertantes e dizimistas estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Vamos então iniciarmos as nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @as_Senhor Ovelhas, haja agora os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo sendo derramado sobre o alto da cabeça até a planta dos pés de cada uma ovelha aqui presente nessa live, cada lar, cada ambiente, aonde essa live alcançar agora, aonde quer que ela for compartilhada agora ou futuramente nas gravações, para que sejam libertos de todo o mal e toda a obra do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus e Todo-Poderoso. Eu peço ao Senhor o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, dizimar, ofertar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Louvado seja engrandecido o nome do nosso Senhor Deus. Vou estar agora apresentando as minhas mãos para darmos início ao sorteio das ministrações da palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, eu peço ao Senhor o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso para que use as minhas mãos para sortear todos os 100 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos dentre as 12 ministrações em salmos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada uma vida aqui alcançada nessa live, em cada lar, em cada ambiente, onde essa live for compartilhada agora ou futuramente nas gravações. E que haja agora os poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade, sendo derramado sobre o alto de nossas cabeças, até a planta dos nossos pés, queimando e destruindo todo o mal, toda a obra do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Que ele seja preso, ele, toda a obra dele agora. É o que eu peço, já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo por estar presente aqui conosco através do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E agora eu quero apresentar uma belíssima coleção dada pelo nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que fez uma pregadora e empresária de milhões em 12 princípios, onde a administradora do @Mille Ofertadim, a Milena, é que escreveu toda essa belíssima coleção, dirigida 100% pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, e vai estar explicando agora para todos vocês como adquirir essa belíssima coleção. Milena. Muitíssimo amém, a paz e a graça e a alegria do nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
para todas as amadas ovelhas do Pai que estão juntas conosco nessa live. Abençoados esses 12 livros vão muito além de um investimento intelectual. Pois além de você adquirir e desenvolver a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, o discernimento, o entendimento, seja na área empresarial, política, financeira ou na área espiritual, ministerial, você tem uma garantia de já ter a sua vida espiritual e a sua vida financeira mudadas e transformadas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Pois assim como o reino dos céus não se constitui só por palavras, também não agimos somente mediante palavras. Agimos como o Senhor Jesus determinou, com ações, atividades, trazendo oportunidades, recursos e condições para todos vocês se desenvolverem. Como nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, também de maneira física, com os nossos empregos, com muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, dentre diversas outras bênçãos e benefícios para todos que estão junto conosco ou querem se juntar a nós. E esses 12 livros é uma grande porta para vocês poderem estar verdadeiramente fazendo parte desse grande avivamento, pois são mais de 10 milhões de empregos que estão sendo gerados em todo o Brasil. No mínimo, 2% da população em cada município estará sendo contratada para trabalhar conosco, independente do grau de escolaridade, das posses financeiras ou do segmento religioso de fé. E todos aqueles que comprarem esses 12 livros, seja através do link no comentário fixado, link na descrição da live, ou então link na minha bio do meu canal, @MillerOfertaDin, ou aqueles que não têm dinheiro, querem, pelo contrário, ganhar mais dinheiro através desses livros, você pode estar entrando em contato conosco no privado e se tornando um vendedor desses livros, sem você ter custo nenhum. Não tem custo de cadastramento, nem de estoque, nem de logística, nem de entrega, pois o livro é digital. Você compra ou vende em qualquer lugar do mundo e não precisa comprar primeiro para vender depois. E basta que você estar entrando em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar te instruindo para você se tornar um vendedor, um missionário dessa obra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, tendo a sua comissão de 30% em cada um livro que você vender. E todo aquele que comprar esses 12 livros, ou aquele que se tornar um vendedor e vender 12 desses livros, já tem a garantia de ter uma vaga de liderança conosco. Seja onde for a área que você quiser se desenvolver, ou local. Às vezes você está num país, quer ir para outro, está num município, quer ir para outro, está num estado, quer ir para outro. Entre em contato conosco, que nós estamos aqui para trazer a oportunidade para que vocês não só sejam abençoados, mas sim para que tudo seja uma bênção. Então, para chegarmos ainda mais rápido, basta você entrar em contato com as suas autoridades políticas, sejam eles vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, governadores, presidentes ou os candidatos a esses cargos, pois conosco todos têm a certeza da vitória, pois estamos chegando para ajuntar as igrejas do Senhor Jesus, trazer oportunidade a cada um de vocês para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, pois quando a obra verdadeiramente é do Senhor Deus, todos têm a oportunidade de participar e de fazer a diferença. Então entre em contato conosco no privado, peçam os nossos templos físicos na sua região, aguardamos o contato, fiquem todos capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Muitíssimamente está dado o recado. Vamos agora ao primeiro livro sorteado, lembrando que é uma meditação para todos. E o primeiro livro sorteado aqui, glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O primeiro livro sorteado é o livro de Hebreus, que possui 13 capítulos. O livro de Hebreus, que possui 13 capítulos. Hebreus, que possui 13 capítulos. Vamos ver qual é escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Hebreus, capítulo 4, é uma meditação para todos. E por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada assim como ela é, estarei lendo somente 7 versículos. Sim, 7 versículos, porque por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade, matemática, estarei lendo somente 7 versículos. Mas você deve ler o capítulo todo e meditar para que você traga anjos celestiais para a sua presença, onde quer que você esteja lendo e meditando o livro e o capítulo da Bíblia Sagrada. Livro de Hebreus, capítulo 4, que é uma meditação para todos, está escrito assim, do versículo 1 ao 7. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas obras, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia, de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 4 do livro de Hebreus, está escrito assim: a entrada no descanso de Deus pela fé. Aleluia. Agora, abençoados, estarei apresentando para vocês mais um dos nossos mais de 100 desafios, onde está escrito assim: muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada uma só das 7 afirmações para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examinem o livro de João, capítulo 9, versículo 31, e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos estar dando início agora ao sorteio dos 100 rebanhos. Escolham vocês um número de 1 a 100 e recebam um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Seja parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus o Cristo. E o primeiro rebanho sorteado, o rebanho par de número 32 e rebanho 82, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 97, para quem escolheu ser parte do rebanho par 32 e do rebanho 82, Salmos, capítulo 97, para a sua meditação. Salmos, capítulo 98, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 31 e do rebanho 81, Salmos, capítulo 98, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado. Rebanho par de número 30 e rebanho 80, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 150, para quem escolheu ser parte do rebanho par 30 e do rebanho 80, Salmos, capítulo 150, para a sua meditação. Salmos também, capítulo 150, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 29, do rebanho 79, Salmos, capítulo 150, para a sua meditação. Agora iniciamos agora as 12 ministrações somente no livro de Salmos, onde eu peço que todos vocês que meditem somente no seu pensamento, um número de 1 a 12, para no final dessa live estar recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para a sua vida. Então, o primeiro capítulo a ser ministrado aqui do livro de Salmos é o capítulo 1. Salmos, capítulo 1, é a nossa primeira ministração aqui do livro de Salmos, das 12 ministrações que serão feitas durante toda essa nossa live.
Salmos capítulo 1, do versículo 1 ao 6, pois possui somente seis versículos. Está escrito assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 1 do livro de Salmos está escrito assim: os justos e os ímpios, a verdadeira diferença, não é verdade? Voltamos aqui aos rebanhos de números pares. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho par de número 10 e rebanho de número 60 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluia. Salmos capítulo 45, para quem escolheu ser parte do rebanho par 10 e do rebanho 60. Salmos capítulo 45, para a sua meditação. Salmos capítulo 46, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 9, do rebanho 59. Salmos capítulo 46, para a sua meditação. Voltamos aqui a mais um rebanho ímpar, rebanho par. É porque eu falei ímpar ali. Rebanho par de número 44 e rebanho 94 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 83, para quem escolheu ser parte do rebanho par 44 e do rebanho 94. Salmos capítulo 83, para a sua meditação. Salmos capítulo 84, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 43 e do rebanho 93. Salmos capítulo 84, para a sua meditação. Vamos dar início agora a mais uma ministração das 12 ministrações que serão feitas. Salmos, sorteado é o Salmos capítulo 4. Salmos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito assim: Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 4 do livro de Salmos está escrito assim: confiança em Deus na angústia. Aleluia. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado. Rebanho par de número, escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus. Rebanho par de número 8 e rebanho 58, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 34, para quem escolheu ser parte do rebanho par 8 do rebanho 58. Salmos capítulo 34, para a sua meditação. Salmos capítulo 35, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 7 do rebanho 57. Salmos capítulo 35, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 24 e rebanho 74, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de
Salmos capítulo 88, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 24 do rebanho 74, Salmos capítulo 88 para a sua meditação, Salmos capítulo 89, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 23 do rebanho 73, Salmos capítulo 89 para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações, somente no livro de Salmos, onde o próximo capítulo aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso é o capítulo de número 41. Salmos capítulo 41 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 41, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em saindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo: glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 41 do livro de Salmos está escrito assim: a calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aleluia. Agora, abençoados, estarei apresentando para vocês uma mensagem da minha filha, Milena, que também é filha do meu marido e apóstolo e sacerdote desse ministério do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois ela explica com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Estejam atentos aos livros e capítulos, anotem e não deixem de conferir na Bíblia Sagrada. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, ovelhas abençoadas do nosso Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de cada uma de vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
Participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Muitíssimo bem, está dado o recado. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais, aqui no @as_sem-ovelhas, onde vocês poderão estar assistindo novamente, anotando os livros e capítulos e conferindo na Bíblia Sagrada. Para ofertar e dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco, vocês, em algumas redes sociais, vocês vão encontrar as informações necessárias na descrição da live. Em outras redes sociais, vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima. E voltamos aqui a mais um rebanho par sorteado. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Rebanho par de número 36 e rebanho 86 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 143, para quem escolheu ser parte do rebanho par 36 do rebanho 86, Salmos, capítulo 143, para a sua meditação. Salmos, capítulo 144, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 35 do rebanho 85, Salmos, capítulo 144, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado. Rebanho par de número 40 e rebanho 90 estarão meditando no livro de Salmos, capítulo 30, para quem escolheu ser parte do rebanho par 40 e do rebanho 90, Salmos, capítulo 30, para a sua meditação. Salmos, capítulo 31, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 39, do rebanho 89, Salmos, capítulo 31, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações somente no livro de Salmos, onde vocês devem estar meditando no livro de 1 a 12, para no final dessa live receber um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 97 ao 104. 97 ao 104 do capítulo 119. Glórias e aleluia, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos, capítulo 119, do versículo 97 até o 7º versículo, que está escrito assim: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho, desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina. Aleluia. Voltamos aqui a mais um rebanho par sorteado, rebanho par de número 46 e rebanho 96, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 18, que é o livro de Jó, que possui 32 capítulos. 42, de onde que eu tirei? Não sei, revelação aí. Deve ser outra coisa. Versículo. Livro de Jó, que possui 42 capítulos. Jó, capítulo, aleluia,
Jó capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho par 46 do rebanho 96, livro de Jó capítulo 3 para a sua meditação. Jó capítulo 4 para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 45 do rebanho 95, livro de Jó capítulo 4 para a sua meditação. Voltamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 48 e rebanho 98, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 32, para quem escolheu ser parte do rebanho par 48 do rebanho 98, Salmos, capítulo 32, para a sua meditação. Salmos, capítulo 33, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 47 do rebanho 97, Salmos, capítulo 33, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações somente no livro de Salmos, onde o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 88. Salmos, capítulo 88, do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 88 do livro de Salmos está escrito assim: lamentação de um atribulado. Aleluia. Vamos aqui a mais um rebanho de número par, rebanho par 16 e rebanho 66, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 93, para quem escolheu ser parte do rebanho par 16 do rebanho 66, Salmos, capítulo 93, para a sua meditação. Salmos, capítulo 94, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 15 do rebanho 65, Salmos, capítulo 94, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 22 e rebanho 72, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 50, para quem escolheu ser parte do rebanho par 22 e do rebanho 72, Salmos, capítulo 50, para a sua meditação. Salmos, capítulo 51, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 21 e do rebanho 71, Salmos, capítulo 51, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações somente no livro de Salmos. Salmo sorteado é o Salmo de capítulo 68. Salmos capítulo 68 é a nossa próxima ministração aqui do livro de Salmos, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Levanta-se, Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dissipas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 68 do livro de Salmos está escrito assim: a vitória de Deus sobre os seus inimigos. Aleluia. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Abençoadas ovelhas do nosso Senhor Jesus o Cristo, sejam muitíssimo abençoadas com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Bem-vindas, gratidão pela presença de cada uma de vocês. Não esqueçam de curtir a nossa live, dar o seu joinha, se inscrever ou de nos seguir, para após essa live continuarem recebendo orações, todas vocês, seguidoras, inscritas, ofertantes e dizimistas nessa obra do Senhor Deus para conosco. Gratidão e muito bem-vindas todas vocês, ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, abençoados, estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote, apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, muito importante para todos nós. Estejam atentos aos livros e capítulos e não deixem de conferir na Bíblia Sagrada. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Como eu já disse, essa live fica salva em algumas redes sociais, no @as_sem-ovelhas, onde vocês poderão estar assistindo novamente e conferindo na Bíblia Sagrada os livros e capítulos. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado. Rebanho par de número 34 e rebanho 84, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus e Todo-Poderoso no livro de Glórias e Aleluia. Salmos capítulo 59, para quem escolheu ser parte do rebanho par 34 e do rebanho 84, Salmos capítulo 59 para a sua meditação. Salmos capítulo 60, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 33 e do rebanho 83, Salmos capítulo 60 para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 20 e rebanho de número 60, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de livro 5, que é o livro de Deuteronômio. 34 capítulos possui o livro de Deuteronômio, e o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Deuteronômio, capítulo
22. Deuteronômio, capítulo 22, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 20 do rebanho 60, livro de Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio, capítulo 23, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 19 do rebanho 69. Deuteronômio, capítulo 23, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações, somente no livro de Salmos, onde o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 77. Salmos, capítulo 77. O sétimo livro é o capítulo 77. E antes, vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que a todos vocês que assim como no livro de Salmos, nossas orações são todas numeradas e assim também como no livro de Salmos são apenas introduções, pois uma oração dura no mínimo 1 hora. Vamos à ministração de mais uma oração. Santíssimo Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço que haja a expulsão e destruição de todo mal e toda obra do mal que estiver sobre a vida dessa ovelha do Senhor Jesus o Cristo, e que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado sobre todos os umbrais de portas e janelas do corpo, da alma e do espírito de cada uma vida aqui presente, cada lar, cada ambiente, aonde essa live alcançar agora, aonde ela for compartilhada agora ou futuramente nas gravações, para que seja destruído todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E através desse santo ministério, dessa sua igreja virtual, as underline sem ovelhas, elas recebam a sua verdadeira paz, graça e alegria. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a sétima ministração dessa live é o capítulo de número 77, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscuta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui nesse capítulo 77 do livro de Salmos está escrito assim: as grandes obras e a misericórdia de Deus. Aleluia. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado aqui. Rebanho par de número 4 e rebanho de número 54 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 12, para quem escolheu ser parte do rebanho par 4 e do rebanho 54, Salmos, capítulo 12, para a sua meditação. Salmos, capítulo 13, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 13 do rebanho 53, Salmos, capítulo 13, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 18 e rebanho 68, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 23, para quem escolheu ser parte do rebanho par 18 do rebanho 68, Salmos, capítulo 23, para a sua meditação. Salmos, capítulo 24, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 17 do rebanho 67, Salmos, capítulo 24, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações, somente no livro de Salmos, e vamos à ministração no capítulo de número 119, mas somente o versículo 1 ao 8. Salmos, capítulo 119, do versículo 1 ao 8, que está escrito assim: Salmos, capítulo 119, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca.
Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina. Aleluia. Voltamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 26 e rebanho 76, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 92, para quem escolheu ser parte do rebanho par 26 e do rebanho 76. Salmos, capítulo 92, para a sua meditação. Salmos, capítulo 93, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 25 e do rebanho 75. Salmos, capítulo 93, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 6 e rebanho 56, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 107, para quem escolheu ser parte do rebanho par 6 e do rebanho 56. Salmos, capítulo 107, para a sua meditação. Salmos, capítulo 108, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 5 e do rebanho 55. Salmos, capítulo 108, para a sua meditação. Voltamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações, somente no livro de Salmos, onde o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo 103. Salmos, capítulo 103, é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 103 do livro de Salmos está escrito assim: a misericórdia de Deus. Aleluia. Agora, abençoados, estarei apresentando para vocês o nosso novo desafio. Basta você provar que uma só das 10 afirmações é mentira e anular os livros da mensagem para estar recebendo 500 milhões de reais. Anotem os livros e capítulos e confiram na Bíblia Sagrada. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção, você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção, é necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito.
Lucas capítulo 6, versículo 40. João capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46. Foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49. Foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Tá dado o recado. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais aqui, onde vocês poderão estar assistindo novamente, pausando, anotando os livros e capítulos e conferindo na Bíblia Sagrada. Vamos a mais um rebanho par aqui sorteado, que é o rebanho par de número 14 e rebanho 64. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 40, que é o livro de Mateus. Possui 28 capítulos. Vamos ver qual é escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, Todo-Poderoso. Livro de Mateus, capítulo 9, para quem escolheu ser parte do rebanho par 14, do rebanho 64. Mateus, capítulo 9, para a sua meditação. Mateus, capítulo 10, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 13, do rebanho 63. Mateus, capítulo 10, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus ou Cristo. Rebanho par de número 2 e rebanho 52. E receba um livro e um capítulo para a sua meditação, todos os dias de segunda a segunda, a partir das 8 horas e 12 minutos.
Salmos capítulo 25, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 e do rebanho 52. Salmos capítulo 25, para a sua meditação. Salmos capítulo 26, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 1 e do rebanho 51. Salmos capítulo 26, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações, somente no livro de Salmos, onde essa é a 10ª ministração. Salmos capítulo 40 é a nossa 10ª ministração. Salmos capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Muitas são, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se podem contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Glórias e aleluias, louvado seja engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 40 do livro de Salmos está escrito assim: oração para livramento. Aleluia. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Rebanho par de número 12 e rebanho de número 62, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 99, para quem escolheu ser parte do rebanho par 12, do rebanho 62. Salmos capítulo 99, para a sua meditação. Salmos capítulo 100, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 11, do rebanho 61. Salmos capítulo 100, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 38 e rebanho 88, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 26, para quem escolheu ser parte do rebanho par 38 e do rebanho 88. Salmos capítulo 26, para a sua meditação. Salmos capítulo 27, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 37 do rebanho 87. Salmos capítulo 27, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações do livro de Salmos, onde você deve escolher somente no seu pensamento o número de 1 a 12, para no final dessa live estar recebendo um capítulo do livro de Salmos. Salmos sorteados, Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 145 ao 152. 145 ao 152 do capítulo 119. Glorificado, exaltado seja sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 140, Salmos capítulo 119, a partir do versículo 145 até o 7º versículo, que está escrito assim: de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observo os teus decretos, clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra, espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade.
glórias e aleluias. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina. Aleluia. Voltamos aqui a mais um rebanho par sorteado, o rebanho par de número 42 e rebanho 92, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 16, que é o livro de Neemias. 13 capítulos possui o livro de Neemias. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Neemias capítulo 7. Neemias capítulo 7, para a meditação do rebanho pares 42 e rebanho 92. Livro de Neemias capítulo 7, para a sua meditação. Neemias capítulo 8, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 41 e do rebanho 91. Neemias capítulo 8, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 50 e rebanho 100, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 25, que é o livro de Lamentações, que possui 5 capítulos. Lamentações, capítulo. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Lamentações, capítulo 5, para quem escolheu ser parte do rebanho par 50 e do rebanho 100. Lamentações, capítulo 5, para a sua meditação. Lamentações também, capítulo 5, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 49 e do rebanho 99. Lamentações, capítulo 5, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações somente no livro de Salmos, onde essa é a 12ª e última ministração. Meditem aí somente no seu pensamento, o número de 1 a 12, para agora, no final, estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos. Capítulo sorteado, capítulo 95. Salmos, capítulo 95, do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito assim. Salmos, capítulo 95, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Aleluia! Glorificado, exaltado seja sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 95 do livro de Salmos, está escrito assim: convite a louvar o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora aqui ao último rebanho par sorteado, o rebanho par de número 28 e rebanho 78, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 35, para quem escolheu ser parte do rebanho par 28 do rebanho 78. Salmos, capítulo 35, para a sua meditação. Salmos, capítulo 36, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 27 do rebanho 77. Salmos, capítulo 36, para a sua meditação. Agora, todos vocês que meditaram no número de 1 a 12 somente no seu pensamento, estarão recebendo agora uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para a sua vida. Lembrando que o primeiro livro sorteado, Hebreus capítulo 4, é uma meditação para todos. Hebreus capítulo 4 é uma meditação para todos. Agora, para você que pensou no número de 1 a 12, se você pensou no número 2, se você pensou no número 2, capítulo 1 do livro de Salmos. Salmos, capítulo 1, é a palavra revelada, escolhida pelo Espírito Santo de verdade para a sua vida. Para você que pensou no número 7, capítulo 4 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua vida, para a sua meditação.
Se você pensou no número 12, capítulo 41 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua vida e sua meditação. Para você que pensou no número 6, versículo 97 ao 104, 97 ao 104 do capítulo 119, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 5, capítulo 88 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou... caiu. Para você que pensou no número 10, capítulo 68 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 11, capítulo 77 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 4, capítulo 1 a 8 do Salmo 119, do capítulo 119, versículo 1 a 8, para quem pensou no número 4. Para quem pensou no número 3, capítulo 103 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 8, capítulo 40 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 9, versículo 145 ao 152 do capítulo 119, para quem pensou no número 9. E para quem pensou no número 1, capítulo 95 do livro de Salmos, é a palavra revelada para quem pensou no número 1. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, agora abençoado. Se você quer reconhecer e confessar ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare nos comentários abaixo a seguinte frase: eu escrevo o seu nome, reconheço e confesso ao Senhor Jesus Cristo como o meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto de portas fechadas ou algum local que você possa estar a sós com o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, se ajoelhe, abra a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, no capítulo 11, e faça a seguinte leitura em voz alta, de joelhos. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30, que está escrito assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Continuando a oração, ainda de joelhos, em voz alta, diga: Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. E cite para ele toda a sua lista de todo o fardo pesado que você esteja carregando nesse momento. Seja na área da saúde, na área empresarial, na área espiritual, na área sentimental, familiar, uma doença, uma dívida, um vício, seja qual for a tribulação que você esteja passando. Faça a lista e passe para ele tudo que você esteja passando. E continuando a oração ainda de joelhos: Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. E volte na próxima live para estar confessando publicamente, para você estar confessando diante do homem que está na terra, Mateus capítulo 10,
leia e meditem lá. Todo aquele que me confessar diante do homem que está na terra, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. E aqueles que me negarem diante do homem que está na terra, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Então, faça-se cumprir em sua vida, livro de Mateus, capítulo 10. Estejam lendo e meditando nessa palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas do seu bairro e empresários de sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e de também você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários de manhã, à tarde, à noite e de madrugada para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as verdadeiras recompensas. Examine o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27, e João, capítulo 15. Também lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 desafios, nossos mais de 100 desafios apresentados em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E lembrando a todos vocês que vierem trabalhar conosco, lembrando que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de empregos e trabalhos, as oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% a palavra das Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todas vocês, ovelhas abençoadas do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês na próxima live. Não esqueçam de curtir, dar o seu joinha, se inscrever ou de nos seguir para continuar recebendo orações e compartilhar. Faça a sua obra para com o Senhor Deus. Marcos capítulo 10 e receba 100 vezes mais. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Sejam todas vocês ovelhas abençoadas do Senhor Jesus o Cristo, abençoadas com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão.